Se você está assistindo esse vídeo, é que com certeza já percebeu a importância que a inovação tem para a sua empresa. E não é para menos. Inovação é a maneira como as empresas de qualquer porte, micro, pequena, médias, grandes empresas, estão fazendo para encontrarem diferenciais competitivos. As empresas precisam vender mais. E a gente sabe que briga de preço não é briga para pequena empresa. No ambiente de micro e pequena empresa, tentar conquistar clientes com preço. Porque muitas vezes a gente não tem escala, a gente não tem fornecedores dispostos a nos dar descontos, que vão pedir para comprar muita quantidade. Para isso a gente precisa encontrar outras formas de trazer o cliente, de atrair o cliente, de fazer com que ele permaneça cliente da nossa empresa. E inovação vem justamente trazer respostas nesse sentido. Mas como é que a gente faz inovação? Nos próximos minutos nós vamos conversar sobre esse tema. E minha missão é mostrar para você algumas dicas muito simples de fazer um processo de inovação funcionar lá no seu empreendimento. Bom, o que significa inovação? Eu gosto de um conceito muito simples. Inovação significa formas que constroem vendas nas nossas empresas. Significa faturar mais e melhor. Significa conseguir mais vendas, significa produzir de forma com maior margem, de maneira que atenda às expectativas do cliente e também da empresa em termos de lucratividade, de cumprimento da sua própria missão. Uma das perguntas que mais surgem quando a gente pensa em fazer inovação é a seguinte: mas, Renato, inovação é algo complexo, que envolve tecnologia, envolve soluções sofisticadas. Opa, espera aí um pouco, não é bem assim não. Inovação sempre começa com perguntas simples, porém importantíssimas para a sua empresa. Essas perguntas que podem ser relacionadas a clientes, a novos produtos ou serviços, a processos de produção, a decoração, ao layout, que é a forma como os móveis se organizam dentro da empresa, né? Não importa o tema, mas ele tem que ser um tema importante. Você fala assim, puxa vida, se eu resolver isso, realmente eu vou estar trazendo coisas boas para a minha empresa e, claro, para o cliente. Essas perguntas, né, esses tópicos, vamos chamar assim, que você listar, devem se transformar em perguntas simples. A inovação, ela não é um insight. Embora a gente confunda inovação com criatividade é para produzir ideias, mas ideias a partir de perguntas que são importantes. Esse é que é o sentido da criatividade e inovação. Inovação não é, então, insight. Inovação é um processo. Não adianta também a gente sair daqui, ter uma ideia, implantar e pronto, fizemos inovação na empresa. Não. A gente vai estar realmente fazendo inovação quando isso se repetir, quando isso acontecer toda semana e quando isso for uma espécie de forma de pensar da sua equipe, dos seus colaboradores, das pessoas que trabalham junto com você. Bom, temos a lista de tópicos importantes. Agora, pense perguntas. Mas nós vamos perguntar para quem? Puxa vida, toda empresa tem em torno dela uma rede que é muito valiosa e que às vezes é pouco utilizada. Nós podemos levar essas perguntas para os clientes, para os fornecedores, que trazem um valor muito legal para a empresa, porque eles estão visitando o setor, eles estão sendo treinados pelas suas fábricas sobre tendências e podem nos ajudar com ideias muito legais. Quando a gente recebe um fornecedor, não é só a ideia de venda, de compra e venda que tem que permear a conversa. Lembre-se que ele pode trazer informações valiosas para o seu processo de inovação. Então o cliente é uma fonte importante, o fornecedor é outra, os seus colaboradores, puxa vida, especialistas em clientes, porque lidam com eles todos os dias, lidam com os processos da empresa a todo momento. Concorrentes, observando como é que são as ações que os concorrentes vêm fazendo e participando também de encontros, de palestras, de conferências, seminários, né, onde as boas práticas do setor sejam compartilhadas. Isso é interessante para você aprender o que dá certo e o que o pessoal está fazendo que também não está dando certo. Com as perguntas distribuídas para os canais aí, né, para as suas redes, você começa a receber respostas. Uma dica, eu vi esse processo sendo colocado em prática numa empresa da seguinte forma. O empresário escreve toda segunda-feira num quadrinho branco e põe lá no corredor a pergunta da semana. Do lado ali tem uma série de post-its
ou caneta para escrever no quadro, né? Mas no caso lá eles colam as respostas, escreve num papelzinho e cola a resposta na lousa. Isso é aberto ali aos colaboradores, né? Então o foco dele ali é perguntar aos colaboradores situações que poderiam contribuir para o desenvolvimento da empresa. Então toda segunda-feira ele faz isso, terça, quarta, quinta-feira e sexta de manhã as pessoas estão colando as respostas ali. Na sexta-feira ele tem lá um quadro cheio de respostas e avalia todas elas, faz a sua análise e depois dá um retorno para o pessoal com uma possibilidade de uma daquelas ideias de ser implantada. Quando isso acontece, ele tem lá um dispositivo de reconhecimento das pessoas que contribuíram com aquela ideia. Então, reconhecimento, reconhecer o colaborador que oferta a ideia, ou o cliente, ou o fornecedor, é muito legal porque isso impulsiona o processo de inovação dentro da empresa. Bom, quando ele faz isso toda semana, imaginem, ele vai ter, por ano, 50 perguntas importantes sendo respondidas ou com centenas de ideias para serem implementadas. Um procedimento simples, que não custa caro, é uma disciplina de elaborar a pergunta, e aí está o pulo do gato, e receber as respostas, avaliar e dar um retorno. Estou falando de uma forma muito simples de algo chamado processo de inovação, que na verdade significa, sobre uma determinada situação, colher o maior número de ideias para a gente avaliar e ter ali uma ideia que pode ser um potencial best-seller. E aí tem vários exemplos de situações que surgiram nesse contexto. Um que eu achei muito interessante foi um restaurante que trouxe para os clientes a seguinte pergunta: se a gente fosse fazer uma variação nos temperos, o que seria? Né? Como é que são a nossa nova... A gente quer fazer um sabor novo, quer fazer um tempero novo. Como é que isso aconteceria? Bom, colocou essa questão, em uma semana ele teve o quadro dele ali repleto de papeizinhos com ideias dos clientes. E sabe o que aconteceu? Faltava pimenta, condimento. O pessoal da região queria comida pimentada. E aí ele não teve dúvida, botou um balcão com toda a comida mais quente, né? Com mais pimenta e vários tipos de pimentas que as pessoas poderiam misturar. O resultado disso tudo: mais clientes, clientes mais satisfeitos, receitas especiais com pimenta, baseadas em pimenta, especiarias que vieram, que ele pôde trazer para dentro do próprio negócio. Enfim, várias coisas que surgiram com uma simples pergunta ao público que frequenta ali a empresa dele. Esse é o segredo da inovação: ter sempre perguntas inteligentes para que a gente traga muitas ideias, escolha aquela melhor e implemente. E se você não gostou de nenhuma ideia que veio, puxa vida, não tem nenhum problema. Você vai ter várias ideias ali para aplicar futuramente. Repita a pergunta, mude a pergunta, o que importa é não parar nunca. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, procure o Sebrae São Paulo. Isso pode ser feito pela internet no nosso site www.sebraesp.com.br ou agende uma consultoria pelo nosso call center, por telefone, no 0800 570 0800. Ou então, procure um dos nossos muitos escritórios localizados no estado de São Paulo. Nossa equipe vai ter o maior prazer em contribuir para o crescimento do seu negócio com inovação.